No início da manhã de 11 de setembro de 2001, Nova York despertava para aquela que parecia ser apenas mais uma terça-feira comum. Milhares de pessoas atravessavam as ruas de Manhattan, carregando café em suas mãos, entrando apressadas nos metrôs e ocupando os seus escritórios. Às 8h46, o mundo mudou para sempre. O voo 11 da American Airlines atingiu a torre norte do World Trade Center. Em poucos segundos, o planeta inteiro passou a assistir ao vivo ao maior atentado terrorista da história moderna. Mas enquanto o caos engolia a cidade e os bombeiros subiam as escadas e milhares de pessoas tentavam escapar, outra história silenciosa, invisível e assustadora começava a se desenhar a poucas quadras dali. Uma história que mais de 20 anos depois continua sem respostas. Ela não envolve terroristas, explosivos ou listas de passageiros. Ela envolve uma mulher, uma médica, esposa e filha que simplesmente desapareceu do mapa poucas horas antes dos aviões atingirem as torres. Seu nome era Chena Anne Phillips. Até hoje, as autoridades americanas enfrentam uma pergunta impossível. Chena morreu como uma heroína anônima tentando salvar vidas no World Trade? Ela foi assassinada na noite anterior por um predador que encontrou o cenário de ocultação perfeito? Ou ela usou o maior desastre do século para forjar a sua própria morte e recomeçar a vida do zero? Prepare-se, porque quanto mais fundo entramos na vida secreta de Chena Phillips, mais percebemos que o 11 de setembro pode ter sido a cortina de fumaça ideal para o crime perfeito. Para entender o desaparecimento de Chena, precisamos primeiro destruir a imagem de perfeição que a cercava. À primeira vista, ela tinha a vida que qualquer imigrante sonharia em conquistar. Nascida na Índia em 1969, Chena mudou-se com a família para os Estados Unidos ainda criança. Criada em um ambiente que idolatrava a educação, ela correspondeu a todas as expectativas. Ela era brilhante, ultra competitiva e obstinada. Formou-se em medicina e escolheu a área mais implacável de todas, a medicina de emergência. Ela era a pessoa treinada para tomar decisões de vida ou morte em frações de segundo. No final dos anos 90, ela conheceu Ron Lieberman, também médico. Eles se apaixonaram, casaram-se e mudaram-se para um belo apartamento na Hector Place, em Lower Manhattan, a uma curtíssima caminhada de distância do complexo do World Trade Center. Dois médicos jovens, bem-sucedidos, vivendo no coração do mundo, o sonho americano perfeito. Mas as aparências em Manhattan custam caro. Atrás das portas fechadas, a vida de Chena estava desmoronando silenciosamente. Sua carreira na residência médica começou a sofrer severos abalos. Supervisores
apontavam problemas de rendimento, faltas injustificadas e episódios de instabilidade emocional. Rumores sobre o abuso de álcool começaram a rondar os corredores do hospital, culminando no seu afastamento do programa de residência. Seu casamento com Ron não ia melhor. Shanna começou a desenvolver um comportamento previsivelmente imprevisível. Ela gostava da vida noturna de Nova York, saía sozinha, frequentava bares em bairros boêmios e conversava com desconhecidos. Mais do que isso, investigadores descobriram mais tarde que Shanna costumava passar noites inteiras fora de casa, sem dar avisos ou explicações, retornando no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Ron confessou que já havia se habituado a esse padrão. Guarde esta informação, porque foi exatamente esse hábito que selou o destino das investigações. Chegamos ao dia 10 de setembro de 2001, a última segunda-feira do Velho Mundo. A manhã de Shanna começou tensa. Ela tinha uma audiência no tribunal devido a um processo conturbado. Meses antes, ela havia denunciado um colega por comportamento inadequado, mas a história virou contra ela e Shanna acabou indiciada por falsa comunicação de crime. A audiência foi adiada e ela saiu do tribunal carregando mais esse peso nos ombros. O relógio marcava o final da tarde quando Shanna caminhou até a Center 21, uma famosa loja de departamentos localizada literalmente em frente ao World Trade Center. Às 16 horas, as câmeras de segurança registraram Shanna Phillippe. É o último registro visual confirmado da médica em toda a história. Ela aparece calma, comprando roupas, lingeries, lençóis novos e sapatos. No total, ela gasta ali em torno de $550, uma quantia expressiva para aquela época. Ela pega as sacolas, despede-se do caixa e sai pela porta em direção à calçada de Manhattan. A partir deste exato segundo, Shanna Phillippe transforma-se em um fantasma. Aqui começam as anomalias que tiram o sono dos detetives. Shanna comprou lençóis e roupas de cama. Se ela planejava fugir para sempre, por que compraria itens domésticos pesados? E, o mais perturbador, nenhuma daquelas sacolas ou produtos jamais foi encontrado. Não estavam no apartamento dela, não foram vistos com nenhuma testemunha e nunca foram recuperados. Algumas testemunhas na loja afirmaram que viram Shanna acompanhada por uma mulher de identidade completamente desconhecida. Uma amiga? Um encontro casual da noite? Alguém que ela conheceu na fila? Essa mulher misteriosa nunca se apresentou à polícia e nunca foi identificada. Naquela noite, Ron Lieberman chegou em casa do hospital. O apartamento estava vazio. Ele viu que a esposa não estava, mas lembrou-se do combinado silencioso deles. Ela provavelmente estava passando a noite fora em mais uma de suas saídas góticas. Ron jantou, deitou-se e dormiu. Ele não sabia, mas aquela seria a última noite de paz de sua vida. Na manhã de terça-feira, 11 de setembro, Ron acorda cedo.
Shena ainda não voltou. Enquanto se arruma para o trabalho, ele ouve gritos ecoando pelos corredores do prédio comercial. Ao ligar a televisão, o choque. A torre norte do World Trade Center está em chamas. Pouco depois, o segundo avião rasga os céus e explode contra a torre sul. O caos é absoluto. As linhas telefônicas entram em colapso. O rádio emite alertas de guerra. Lower Manhattan vira uma nuvem compactada de poeira cinzenta e escombros. O primeiro pensamento de Ron e da família de Shena foi imediato e visceral. Ela é médica de emergência. Ela estava perto. Se ela estivesse voltando para casa ou caminhando por ali, ela certamente correu direto para o epicentro do fogo para salvar vidas. Era o seu juramento e seu instinto e também sua vocação. Nos dias e semanas seguintes, enquanto Nova York recolhia seus pedaços, a família de Shena espalhou cartazes por toda a cidade. Eles a buscavam não apenas como uma desaparecida, mas com o orgulho de quem procurava uma heroína que deu a vida pelo seu país. Mas a ciência e a perícia médica começaram a colidir frontalmente com a narrativa heróica da família. O Ground Zero passou pela maior varredura de DNA da história da humanidade. Fragmentos milimétricos de ossos, fios de cabelo e pertences pessoais de milhares de vítimas foram recuperados e catalogados. E o resultado para a busca de Shena foi um zero absoluto. Nenhum rastro biológico, nenhuma sacola da Century 21 carbonizada e simplesmente nenhuma joia ou pertence de Shena. Ninguém nos hospitais de campanha lembrava de ter sido atendido por ela. Nenhum paramédico ou bombeiro cruzou com a médica de traços indianos na triagem. Shena Phillip parecia simplesmente nunca ter estado lá. Foi então que a polícia de Nova York deu um passo atrás e fez a pergunta incômoda que mudaria tudo. E se Shena Phillip já estivesse morta antes mesmo do primeiro avião decolar? Sem um corpo, sem DNA e com um sumiço que começou na tarde do dia 10 de setembro, o caso de Shena Phillip foi dividido pelo destino em 3 caminhos completamente diferentes. 3 teorias que coexistem até hoje, onde cada resposta dada abre uma nova cratera de dúvidas. A teoria 1. A heroína do Ground Zero é a versão oficial da família. Shena teria passado a noite na casa de alguma amiga ou em algum hotel e pela manhã, ao caminhar de volta para seu apartamento na Hector Place, ela dá de cara com os ataques terroristas. Movida pelo instinto médico que ela tem, ela corre para o meio das torres gêmeas e é pulverizada pelo colapso dos edifícios. O maior argumento a favor: a proximidade física de sua casa e seu perfil profissional. O argumento contra: a ausência total de qualquer vestígio biológico em uma área onde até o DNA de vítimas dentro dos aviões foi identificado. Na teoria 2, temos o crime perfeito da noite anterior. Esta é a vertente mais sombria defendida por vários detetives de Nova York. Shena saiu da Century 21 com suas sacolas, encontrou-se com alguém, possivelmente a mulher misteriosa ou um desconhecido em um bar, e foi para o apartamento ou local privado lá. E no meio da noite,
algo deu terrivelmente errado. Uma discussão, um surto ou um ato de violência premeditada. Shanna é assassinada na calada da noite do dia 10 de setembro. O criminoso esconde o corpo. Poucas horas depois, os aviões atingem as torres. A polícia, os investigadores forenses, o FBI, toda a força de segurança do planeta se concentra em um único evento terrorista. Ninguém investiga um sumiço comum naquela semana. O 11 de setembro teria fornecido, por uma ironia macabra do destino, a distração perfeita para que um assassino ocultasse seu crime para sempre. Na teoria número 3, temos a possibilidade de fuga voluntária. Shanna estava com o casamento por um fio, a carreira destruída e enfrentava um processo criminal por fraude. Ela sabia que sua vida como médica em Nova York estava virtualmente acabada. Ao ver o colapso das torres na manhã seguinte e perceber que seu nome seria jogado na lista de desaparecidos, ela simplesmente decide dar as costas para o passado, caminha na direção oposta, adota uma nova identidade e recomeça a vida em algum canto isolado do mundo, sabendo que o governo americano carimbaria sua certidão de óbito. O problema dessa teoria é que nas últimas 2 décadas nenhum cartão, conta bancária, passaporte, rastro digital em nome de Shanna Phillips jamais piscou no sistema global de vigilância. E desaparecer em 2001 era difícil. Continuar invisível em 2026 é quase impossível. Uma pergunta na pedra é o que nós temos. O memorial de 11 de setembro em Nova York, 2008, após uma longa batalha judicial movida por Ron e pela família, a Corte de Apelações de Nova York tomou uma decisão polêmica. Mesmo sem provas físicas, a justiça determinou que, por uma questão de probabilidade e contexto, Shanna Anne Phillips deveria ser considerada oficialmente uma vítima dos ataques terroristas de 11 de setembro. Hoje, se você visitar o emocionante memorial Ground Zero em Nova York, você verá milhares de nomes gravados nas placas de bronze por onde a água escorre. E entre eles está o nome de Shanna. Mas há uma diferença fundamental entre ela e todas as outras histórias gravadas naquela pedra. Para as outras famílias, a pedra traz uma resposta e uma memória e um ponto final. E para o mundo e para a investigação criminal, o nome de Shanna Phillips continua sendo uma eterna e perturbadora pergunta. Afinal, ela foi uma heroína? Uma vítima do acaso? Ou a mente por trás do desaparecimento mais bem planejado da história? Eu quero saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários. Qual dessas 3 teorias faz mais sentido para você? Se você é fascinado por mistérios reais que desafiam o tempo e a lógica, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações para sempre receber as informações sobre vídeos novos. Aqui no Arquivo Oculto, cada caso termina, mas o mistério continua. Até o próximo vídeo.